começaram a experimentar essas ferramentas, a conhecer a programação, eles despertaram para a programação que eles não conheciam, adoraram, né? Principalmente usando essas ferramentas tão intuitivas. E aí eles quiseram passar isso para mais pessoas, né? Por que não mostrar como é fácil aprender com Scratch, como é legal usar o code.org? E aí eles tiveram a ideia de criar esse blog e colocar essas experiências deles, né? Não só as experiências, mas começaram a pesquisar materiais também que facilitariam a aprendizagem da programação, de forma bem divertida, na visão de adolescentes, né? E aí eles... Como criar esse blog? De que forma poderíamos criar? Foram atrás de ferramentas que pudessem colocar os conteúdos. Aí eles conheceram o WordPress e começaram a estudar o WordPress, como utilizar o WordPress para postar o que eles gostariam. Criaram as cores do blog, desenvolveram o logo, design, pesquisaram como seriam categorias para postar vídeos, apostilas, novidades, né? O foco principal no início foi Scratch, mas depois passaram para o Scratch Junior e a intenção era colocar sobre outras ferramentas também. E um projeto bem legal que eles fizeram, né, começou a fazer, é o Minuto Scratch. Seriam vídeos rápidos, né, assim, um fundo mais engraçado, onde eles fariam pequenos projetos em 1 minuto sobre algum projetinho de Scratch, ensinando uma animação, como usar um som, né? Então seriam vários pequenos projetos chamados Minuto Scratch que eles faziam, eles narravam e postavam no blog. Bom, o blog ficou bem diversificado, conforme eles foram fazendo as pesquisas, aprendendo, eles foram postando o que eles achavam das ferramentas, né, dos conteúdos. Ficou bem diversificado. Infelizmente agora acabou o PBQN, né? Acabou o projeto deles, mas a gente tem a intenção de que futuros PBQNs que entrem com a gente lá na FT continuem postando as suas visões do que está aprendendo, né? As suas experiências, e o blog ficar mais diversificado. Quem tiver intenção em conhecer o blog, tá o link ali, o Scratch tá bem legalzinho para vocês conhecerem. É isso. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Augusto, sou da Universidade Federal de Alfenas. Estarei apresentando para vocês aqui o nosso projeto Pensando em Códigos. Fiquei feliz de ver que tem bastante pessoas que participaram do nosso projeto, né? Que estão presentes nessa apresentação aqui hoje. Então, o nosso curso Pensando em Códigos faz parte do projeto de pesquisa, né? Onde a gente tentou avaliar alguns aspectos. Primeiro, falando sobre o momento que nós estamos vivendo atual, essa evolução tecnológica ela não está desassociada da evolução das pessoas, social, uma reação dialética. Então isso potencializa o aprendizado, né, nesse caso do projeto de pesquisa, a gente usou as teorias socioculturais com foco em Vygotsky, na mediação. A gente acredita que, não criticando assim, a gente acredita que o papel da mediação no aprendizado é fundamental. E potencializando esse aprendizado, a gente também trabalhou nesse projeto a aprendizagem colaborativa, através das comunidades virtuais de aprendizagem. Então o objetivo desse projeto é avaliar o desenvolvimento de habilidades raciocínio matemáticas no curso online, com foco em tecnologias digitais para ensino de linguagem de programação e blocos. O sujeito de pesquisa dessa apresentação aqui são 319 participantes do curso de projeto de extensão. A gente teve bastante inscritos graças à ajuda da aprendizagem criativa, a gente faz parte do grupo. Todos maiores de 18 anos, escolaridade heterogênea, a oferta se deu entre abril e maio deste ano. O projeto foi aprovado na plataforma Brasil, submetido, todas as questões éticas foram antes devidamente apreciadas. Os instrumentos que a gente utilizou para pesquisa, a gente criou grupos separados, desses 319 a gente separou em grupos de 30, onde a gente identificou num questionário prévio quem já sabia programação, quem não sabia, e a gente intencionalmente colocou nos grupos mediadores que sabiam programação para pessoas que não sabiam. Quem participou do grupo não sabia o que eu estou falando agora.
Então, dentro dos grupos, tínhamos moderadores de programação. A gente também utilizou questionário pré e pós. A gente utilizou instrumentos de avaliação, que são as questões de raciocínio lógico da UBI da Unicamp. Então, a UBI da Unicamp tem esse instrumento validado, mas ela aplica todo ano um teste de raciocínio lógico. É um projeto fascinante da Unicamp. A gente também está avaliando as interações do curso e a produção dos participantes, o software que eles criaram no final. Então, ao final do curso, o pessoal respondeu o questionário pós, e aí, mais aqui de 78% consideraram que aprimoraram o raciocínio lógico matemático após a realização do curso, e o que eles aprenderam durante o curso os auxiliou a responder o teste de raciocínio lógico no final, onde eles fizeram sentir dificuldade. Depois do trabalho de pensamento computacional, mais do que de 80% considerou que isso os auxiliou a fazer os raciocínios lógicos matemáticos. Aqui na análise estatística a gente tem um box plot, né? Então a gente comparou, fez uma análise estatística variada aqui, dados pré e pós. Então o pré aqui tem conhecimento em programação, algoritmo de programação. A maioria do pessoal que participou do curso não tinha nenhuma noção de programação, de nada. E após realizar o curso, a gente observa o deslocamento aqui dentro dos objetivos educacionais. E aqui também tem o conhecimento Scratch, a maioria não tinha no pré. Depois da realização do curso, a gente obteve nas respostas esses dados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, eu deixei esse QR Code aí, onde tem uma publicação nossa no FMG e outros dados, aqui o meu e-mail e outros dados relevantes aí. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Marcos, sou mestrando da Unesp. Meu trabalho é um jogo digital para pensar computacionalmente, o estudo de casos sobre liberdade de expressão a partir do game design. Agradeço ao Instituto Ayrton Senna e à conferência Scratch pelo patrocínio. Então, pensamento computacional. Quem aqui nunca ouviu falar sobre pensamento computacional, levanta a mão. É um termo cunhado por Ring, uma mulher, que remete ao conjunto de habilidades e atitudes que cientistas da computação utilizam no tratamento de problemas. Utilizá-lo significa mais do que programar computadores. Envolve entender como o computador pensa, suas mecânicas, como operá-las, suas potencialidades, limitações e contornos possíveis. Em resumo, pensar computacionalmente é algo além de fazer tudo com o computador. É escolher o bom senso de o que é fácil para o ser humano e o que é fácil para o computador e pegar a melhor parte para os dois lados. É esse equilíbrio do pensar computacionalmente. Só que a definição desse termo varia muito. E, para ter ideia, Khaled Liov, em 2016, sintetizou 24 dessas definições e fez um Moodle com elas, para ver, olha, embora nenhuma definição concorde com a outra de 100%, o que elas têm em comum? E então, pensar computacionalmente, as palavras que mais aparecem são abstração, decomposição de problemas, algoritmo e pensamento. Então, se a minha primeira explicação sobre pensar computacionalmente não ficou 100% clara, essa aqui ajuda a chegar nos 50%, 60%. Mas vamos direto ao ponto. Eu falo um jogo para pensar computacionalmente e aqui eu apresento o jogo para pensar computacionalmente. Dando-os em Scratch 2.0 para poder ser facilmente achado nas buscas do Google. Então o jogo basicamente é isso. Você tem um personagem, tem uma máquina, tem uma missão e tem um cenário. O cenário tem número. Se você fica pensando, o mecanismo de feedback, Amanda aqui, ela vai ficando mais com sono. E aí, beleza. A mecânica básica desse jogo é que você mexe o personagem com o teclado e você altera esse negócio aqui, chamado divisor. Se esse divisor for um divisor do número que está na tela, você agarra o número. Ainda que você altere, ele vai continuar agarrando. Se não for, você vai passar por ele sem agarrar. E no caso, você tem que levar o número até a máquina e inserir para passar de nível.
E aí a Amanda vai ficando feliz se você passa o nível e irritada se você erra. Já passaram 3 minutos. Bom, em uma abordagem realizada no segundo ano do ensino médio técnico de informática, os alunos se distribuíram computadores individualmente, duplo ou trio, à medida que eles queriam, porque tínhamos 13, 14 computadores para 30 alunos. Então, alguns queriam ficar em dupla, outros em trio, outros estavam ficando sozinhos. E nesse jogo, após 42% dele jogado, um trio, de forma espontânea, parou de jogar. Parou, simplesmente não jogou mais. E eles começaram, de forma discreta, a mexer no código. Primeiro, para poder acessar os níveis mais altos, sem ter que passar os desafios. Quando eu percebi isso, eu falei, continua. Mexer no código é parte do pensar computacionalmente. Uma parte que dá bem mais trabalho de ensinar do que esse jogo propõe, mas se vocês querem fazer isso de forma espontânea, podem. Inicialmente, eles fizeram modificações no acesso aos níveis, para poder chegar onde queria, ver o que mais tinha no jogo. Depois começaram a editar as sprites com mouse. E aí começaram a procurar substituir a sprite por uma da internet. Depois que eles conseguiram esse feito, trocar a máquina por uma casinha, eles começaram a falar, vamos trocar por um personagem da política. E aí trocaram o personagem principal por essa imagem política, apagaram os outros personagens, deixaram só esse, então você mexia o jogo com esse personagem. Trocaram a máquina por outra figura política e os números na tela com bloquinhos de dinheiro. E aí o jogo continuava com as mesmas mecânicas. Então, analisando as disciplinas favoritas de cada um, no questionário que a gente passou, eles escolheram geografia e dois escolheram matérias de informática. Modificar os sprites é algo simples, mas eles alteraram também como os objetos apareciam no jogo. E aquele cenário que vocês viram rosa, só aparece depois de 90% do jogo. Eles criaram tipo um link no fim do jogo. E para acessá-los rapidamente, eles mudaram a condição de passar um nível a mais para passar 40 níveis a mais. E Becker, ele aponta que o pensar computacionalmente é desenvolvido bastante com game design. E esse caso mostra um ambiente onde os alunos, estimulados pelos desafios do jogo, começaram a digitar o jogo graças a ele ter sido construído em Scratch. E fazendo do jogo uma forma de crítica à política atual. E obrigado. Ok. Vamos lá, Paulo. Letramento em Programação, do CRAS São Francisco, Paula Madiuto e Wagner Torso, da Prefeitura Municipal de Itatiba. Só para se familiarizar, a CRAS vem ser Centro de Referência de Assistência Social. A importância do letramento em programação não vem só a parte do pensamento computacional, que o nosso colega explicou muito bem, né? Mas tem a ver também com a resolução de problemas, pensamento sistêmico, criatividade e colaboração. Aí, os nossos alunos deixarão de ser meros usuários de tecnologia, mas serão aqueles que farão a diferença com o uso da tecnologia para resolver problemas no seu entorno, né, e da comunidade em geral. O letramento no CRAS São Francisco, ele segue a seguinte dinâmica. A instrutora de informática que vos fala, ela segue uma formação contínua na Universidade de São Francisco e Instituto Ayrton Senna, e na plataforma EAD presencial. A divulgação dos cursos é feita através dos próprios alunos que ficam encantados e convidam, né, vai chamando, das reuniões sociais também e da própria mídia local. Elas são bem heterogêneas quanto a idade, gênero, interesse e aprendizagem, por isso requer um atendimento individualizado para respeitar o ritmo de cada um. Tanto que a professora fica aqui no reloginho, aí, tá tudo bem, como é que você tá, né? Acaba seguindo, fazendo um atendimento individualizado. Os conceitos e práticas são alternados, lá tem módulo 1 e 2, né, com CodeOrg e Scratch. Os desafios diários e projetos incentivam o trabalho em equipe. E o trabalho mais bem feito é apresentado no Tech 11.
que é a feira de projetos. Os valores e habilidades que a gente mais suscita nos alunos são os de convivência, autossuperação, engajamento, empoderamento da tecnologia, não só no domínio da tecnologia em si, né? Mas uma forma de se expressar e de resolver problemas e o trabalho em projetos. O Matema Quiz Olímpico, que foi apresentado no Tech Oscar, consiste na resolução de problemas matemáticos, que é raízes, 4 operações e frações, com fundo olímpico, né? Medalhas ou desclassificação conforme a desenvoltura do jogador, e o grupo que representou. A gente tem o Carlos na próxima foto de 9 anos, o Ian de 8 anos, a Gleice de 10 e o Henrique de 10. Foi um grande sucesso a feira de projetos, e o Carlos de Angry Birds, né? Porque sempre chega. Então, foi de grande sucesso, teve diversos segmentos, tanto público quanto privado, né? Participando, e os próprios familiares incentivando. Cancelar a esquerda. Vamos lá então. Então aqui, ó, o que acontece? É que eles foram premiados como um dos 3 melhores, né, na categoria Revelação. Aqui a nossa coordenadora Soraya, que está aqui presente, também reconheceu o talento deles, né, também recebemos uma menção honrosa também, né, por conta disso. E o perfil 2017 é equilibrado entre o sexo feminino e masculino. São 90 alunos distribuídos em 10 turmas, de 6 aos 9 anos, surpreendentemente 25%. Dos 8 aos 11, aproximadamente 60%, dos 8 aos 13, perdão, tá? Dos 8 aos 13, aproximadamente 60%, e dos 14 aos 16%. E o propósito, né? Aqui é uma foto de uma das nossas turmas. Acreditamos que, através desse propósito, desse projeto, estamos cumprindo um dos propósitos do CRAS, que é preparar cidadãos para a sua sociedade com o uso da tecnologia, né? Que é uma das demandas nossas também. E agradecimentos especiais, né, à Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e Educação, só que especialmente aos que estão presentes, né, pelo apoio, gente, muito obrigada. Tá? A Soraya pelo apoio incondicional, né? A Lucimara pelo apoio pedagógico, ao Wagner, que não está presente por motivos profissionais, mas foi ele que convidou, ao meu esposo, claro, né? A Marisa, que... Obrigada. A Marisa por incentivar a ampliação, né? A Raquel por ser um incentivo, um exemplo para mim de carinho e dedicação com os alunos, e todos esses que eu tenho contato com o Instituto Ayrton, né? A Delma, Natália e Amaral. Tá? E aqui, não sei se é plausível, mas assim, como eu achei que as perguntas eram logo depois da apresentação, eu preparei alguns slides a mais, caso vocês queiram saber, tá? E é isso aí. Muito obrigada. Mais perto das pessoas. Bom dia, gente. Eu sou do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, né, e venho apresentar assim, com muita alegria o uso do Scratch na incubadora de projetos do Centro Juvenil. Bom, o que é o Centro Juvenil? O Centro Juvenil de Ciência e Cultura é uma escola pública vinculada à rede estadual do Estado da Bahia, né? Então, a iniciativa da Secretaria de Educação. É um projeto em que a gente tem uma pequena rede, né, com 5 centros juvenis na Bahia, uma na capital e 4 no interior. Eu sou professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista. A gente vem trazer essa experiência de Vitória da Conquista, mas os outros centros também, né, trabalham com o Scratch. É uma escola diferente, a gente não oferece educação regular, né, nós oferecemos cursos, atividades, desenvolvimento de projetos no contraturno, né, para todos os alunos das escolas estaduais atendidas por aquele centro.
o Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista atende a 21 escolas estaduais, alunos prioritariamente do nono ano ao final do ensino médio. Bom, o Scratch, no Centro Juvenil de Vitória da Conquista, nós trabalhamos em duas frentes, né? Inicialmente, nós trabalhamos num curso Criando Games, que é um curso de 30 horas, né, aproximadamente 2 meses e meio, onde os alunos das escolas, né, os alunos que se interessam, e isso é um diferencial do Centro Juvenil, né, ele se inscreve por desejo, por prazer, ele está no Centro Juvenil porque ele quer. Então a gente tem esse curso de 30 horas que a gente dá essa introdução ao Scratch. Né? Eles produzem jogos, mas em 30 horas são jogos bastante simples. E nesses cursos surgem aqueles alunos que querem fazer mais, que querem fazer produtos mais legais, mais, enfim, né, com um nível de dificuldade maior. Então o que a gente faz? A gente leva esses meninos para a incubadora de projetos. E a incubadora de projetos não tem carga horária, não tem tempo. Né? Na verdade, os certificados da incubadora de projeto é por produto. Então ele pode ficar 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, né? Depende do produto que aquele grupo, que aqueles alunos querem desenvolver. E aí a gente traz essa experiência da incubadora de projetos para compartilhar com vocês. Né? Eu trouxe 2 experiências, né, que foram desenvolvidas nesse ano. Uma é do projeto Você Tem Atitudes Sustentáveis, e a outra é o projeto Choices. O projeto Você Tem Atitudes Sustentáveis, ele trouxe uma inovação metodológica. Por quê? Os alunos queriam saber se, esse grupo, né, queriam saber, são 4 alunos, se os alunos da escola tinham ou não atitudes sustentáveis. Porque eles percebiam que os alunos jogavam papel no chão, deixavam a torneira aberta, né, no banheiro, e eles queriam fazer essa pesquisa. Então a gente podia fazer essa pesquisa passando um questionário para os alunos, né? Mas seria muito chato. Então o que é que nós fizemos? Um jogo no Scratch, né, que guardava, produzia esses dados para a gente, né? Guardava nas variáveis esses dados, e era ao mesmo tempo divertido, né? E, enfim, e educativo também, tá? Então o projeto tinha toda uma narrativa inicial, convidando a pessoa a participar, e aí a cada pergunta, né, a gente ia guardando os dados, né? Se sim ou se não, e em seguida vinha todo um contexto, né, educativo, falando, né, se ele fizesse aquilo, o que acontecia, né, com relação à água, energia, enfim. E o jogo Choices, que foi um jogo produzido a partir de uma pesquisa que os meninos fizeram e descobriram que os adolescentes brasileiros, mais de 30% estão acima do peso ou são obesos, né? Então, sabendo que os adolescentes gostam de tecnologia, gostam de jogar, eles decidiram fazer um jogo divertido, interessante, não aquele jogo maçante, né, dito educativo, mas um jogo do jeito que eles gostam, para que o aluno, ao final do jogo, refletisse sobre a importância da alimentação saudável e da prática de atividade física, né, nesse período da vida. Tá? Então, o Choice tem toda uma narrativa inicial também. As pessoas que jogam podem calcular o índice de massa corporal, eles escolhem o personagem, enfim, né, tem toda uma animação, e vão aparecendo cartas que ele aceita ou rejeita. E ao final do jogo ele tem a resposta, né? Se ele ajudou o personagem a chegar ao final da adolescência com saúde ou não. Né? Então, são várias cartas, enfim. E aí eu queria com muita alegria trazer os desdobramentos desse jogo Choices para vocês. Quando a gente submeteu esse artigo, a gente ainda não tinha esses resultados. Nós participamos do Desafio Tecnologia para a Educação, que foi um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, com esse jogo Choices, e ficamos, há um mês atrás, fomos para a final em Salvador, levamos os alunos para Salvador, ficamos em 3º lugar e os alunos receberam um prêmio de R$5.000. Então, assim, esse jogo, de fato, tem transformado, esse processo de aprendizagem tem transformado a vida desses meninos. Escrevemos um artigo sobre o jogo, levamos os meninos para o Congresso da Sociedade Brasileira, né, para o Progresso da Ciência em Belo Horizonte. Imaginem que os meninos nunca haviam saído da cidade. Né? Conseguimos o apoio da Secretaria de Educação, levamos de avião esses meninos para Belo Horizonte, passamos uma semana com eles lá, e para nossa alegria, né, e surpresa, já que a SBPC é um evento essencialmente acadêmico, né, então eles apresentaram trabalhos com doutorandos e mestrandos, e recebemos a menção honrosa, né, na área de educação, de 12 menções que foram distribuídas no Brasil, né, uma foi nós. Em função dessa menção honrosa, há 15 dias atrás, nós recebemos uma moção de aplauso,
na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Então as famílias estavam lá, né? E, enfim, tivemos essa satisfação. Apresentamos também os jogos aí, os dois, na Campus Party Salvador. Então, ficamos uma semana como campuseiros, né, numa barraca e vivenciando a tecnologia com esses meninos. Tá? Então, assim, é uma alegria enorme, né, mostrar esse trabalho para vocês, porque é um trabalho que transforma vidas. Né? Todos os nossos jogos estão no Moodle aqui, abertos, tá? cjccvc.org, além de todas as entrevistas que os meninos deram, né, programas de TV, de rádio, enfim, todos os links estão abertos, né, para que a gente possa divulgar essas iniciativas da escola pública. Tá? É isso, obrigada. Não sei se você veio de moto, você veio encharcado. Uma hora e meia perdida aqui no campus. Ah, tá. Sim. Depois, a Luciene não veio, não é isso? O Marco não veio, Thalita não veio, é isso? A gente teve Paula e o Marco, é isso, né? Então são experiências bem diversificadas, né? A gente percebe que o resultado é bom. O resultado é bom. Muitas vezes a gente trabalha com poucos, né? Poucos alunos, mas em alguns casos tem muitos. No seu caso tem muitos, não é isso? Então tem um caso que tem 300 e tanto, né? Na verdade tem mais, isso é só um recorte. Um recorte, né? Então, assim, o que vocês acham? Qual que é a diferença de trabalhar com um grupo restrito e de ampliar para um grupo grande? Assim, porque quando a gente trabalha com um grupo restrito, é mais fácil, né? A gente conduzir, a gente organizar, mas o nosso objetivo é ampliar para mais pessoas. Então, assim, como que é? As pessoas que trabalham com um grupo pequeno, vocês já pensaram como ampliar para um grupo maior? Já imaginaram como que seria? Eu ouvi de vocês. Bom, na verdade, no Centro Juvenil a gente trabalha com as duas perspectivas. No curso Criando Games, a gente trabalha várias vezes por ano, né, com vários alunos, assim, entre 20 e 25 alunos cada turma. Então, assim, a gente consegue atingir um grande número, né, de meninos. Na incubadora de projetos, não, são aqueles, é como um grupo de pesquisa da universidade. Então, são aqueles que querem desenvolver um pouco mais, que querem pesquisar, que querem fazer. Então, assim, a gente tem essas duas perspectivas. O que eu percebo é que com um grupo maior, a gente faz produtos, não que não sejam bons, mas a gente faz produtos mais simples, né? Porque assim, é difícil você dar um atendimento individualizado para um grupo maior. Ao passo que se você tem um grupo de 4, né, ou 2 grupos de 4, como foi esses 2 projetos que a gente trouxe, a gente consegue dar um atendimento melhor. Então assim, é mais fácil, né? Mas eu acho importante também você, né, ampliar. Lá no CRAS Francisco, a gente também tem uma realidade um pouco análoga dela, porque a gente tem um grupo de 90 alunos que está começando agora, né? E um grupo com 4 a 6 alunos que tinha começado, era uma turma original do projeto piloto, né? Quando a gente entrou em 2016, e foram eles que inclusive que apresentaram o Tec Oscar, né? Do projeto do Matema Quiz lá. Então eles estão assim anos à frente, assim, como que eu posso dizer, de aprendizagem comparado a quem está começando agora. Então, o que a gente valoriza muito? A gente abre oportunidade para uma gama muito grande de alunos, né? E a gente vai incentivando até aonde ele quiser ir. E aí, o que acontece? A gente acaba criando grupos específicos conforme ele vai avançando. É isso que a gente está fazendo e está dando certo. Você contou, né? A gente oferece para muitos, mas para alguns mais interessados, né? A gente consegue puxar um pouco mais. Vou comentar uma coisa paralela com isso, não é o tamanho da turma, mas quando a gente fala assim, a gente quer fazer um experimento, muito tipicamente acadêmico, a gente quer divulgar isso para a massa. Então, pessoalmente, eu vejo assim, normalmente quando a gente fala, o melhor
tem que ser muito livre com o professor, com poucas crianças, que vai trabalhar de uma forma super criativa, deixando elas fazer o que quiser. Eu acho isso lindo, mas no mundo real isso vai acontecer por um experimento, por uma coisa fora da realidade da escola. Né? Então eu acho que tem um outro lado que a gente se preocupa mais lá, é assim, tá, mas como é que eu faço para o professor médio, na escola média, conseguir aplicar um pouco disso? Talvez não dá para ser aquele romance todo, né? Ele tem que ser um pouquinho mais mastigado, tem que ser um pouquinho mais estruturado, porque essa coisa linda é muito difícil você colocar no dia a dia do professor que tem 50 horas de aula, que tem milhões de coisas para fazer, que tem uma turma de 40 alunos. 10 computadores no laboratório e 40 alunos às vezes. É isso mesmo. Então, tem as dois vieses que eu acho que tem que olhar. Tá, legal, vamos olhar o que é o melhor que eu posso fazer, né? Mas é bom. Se eu pegar a Valéria com 10 alunos, ela vai fazer uma coisa fantástica, eu não tenho dúvida. Tá, mas como é que eu vou atingir 100 escolas? Mas como eu também incentivo, porque sempre que você tem muitos alunos, tem alguns, independente da disciplina ou da matéria que vai trabalhar, sempre tem alguns que têm mais afinidade, que gostam, que querem mais. Então, como a gente faz para criar esse momento para aqueles alunos, né? Porque os outros, eles vão aprender alguma coisa, né? Vão aprender o pensamento computacional, vão desenvolver mais competências, habilidades. Mas esses daqui, de repente, vão para uma carreira de engenharia. Então, vamos abrir um espaço para eles, né? Pode falar? Tá. Não, termina de falar. Não terminei. Tá bom. Então tá bom, deixa eu filmar aqui. Eu sempre me filmo. Como é o seu nome de Vitória da Conquista? Elmara. Elmara. Eu sou um japonês baiano, tá? E eu queria fazer uma pergunta e ao mesmo tempo um espaço aberto para discussão. Que é em Salvador, eu queria saber depois algumas dicas, se você tem contato com a universidade, com alguns grupos que estejam desenvolvendo bem esse trabalho com Scratch, com aprendizagem criativa. Porque eu tenho intenções de voltar a estar mais próximo lá de Salvador. E a outra é assim, a provocação de disseminar conhecimento. Eu sou videomaker e youtuber, né? Meu modesto canal pessoal tem mais de 2.300 inscritos, que não é nada perto dos grandes youtubers. Então, o que é que eu percebo foi a colocação que eu coloquei lá dentro, né? Não existe um trabalho organizado nem de vídeo e muito menos de um canal do YouTube sobre Scratch. Então, se você vai no YouTube, a gente tem coisas muito dispersas, não? A gente não tem um canal com 600 mil inscritos, com 1 milhão de inscritos. Então, acho que uma provocação que eu colocaria é esse, a gente se mobilizar e organizar um canal. Porque gerar conteúdo de Scratch até que é fácil, porque você grava o vídeo com Camtasia, com o próprio Scratch. Mas quando você começa a falar com Scratch em mundo físico, já começa a ser um tutorial mais complicado. Quem de vocês grava tutorial aqui? Alguém grava? Aí olha que interessante, não se grava. E gravar tutorial usando Arduino com Scratch é um trabalho um pouco mais complexo. Tanto é que eu gravei um tutorial, que aliás foi um dos melhores tutoriais que eu gravei, eu me diverti pra caramba, com potenciômetro, com Scratch for Arduino, controlando. Eu me diverti pra caramba, mas assim, deu 3 vezes, 5 vezes mais trabalho do que um tutorial, porque eu tive que gravar a tela e eu tive que gravar o potenciômetro e tudo isso sozinho e depois juntar. Quer dizer, a provocação que eu faço é que eu acho que a gente deveria se mobilizar como coletivo para criar um grupo de videomakers / criadores de tutoriais mais organizado. Eu acho que essa provocação... E o Confid.education, pessoal, queria realmente fazer um convite, porque em 2015 eu ganhei um evento, o nome era Confid Geeks, foi um evento chamado Edu4Me, não sei quem soube desse evento, não foi tão divulgado, mas meu grande sonho hoje é criar um grande marketplace para educação maker e programação em robótica. Então, em breve, eu devo lançar uma campanha de crowdfunding e aí eu vou contar aí com a participação de todo mundo para a gente criar esse espaço. Talvez, na minha opinião, talvez seja esse o caminho, criar realmente um marketplace. Bom, eu queria abordar alguns aspectos que eu falei. Sempre desafio de trabalhar com poucos dos alunos. Acho que o professor Marcos citou, isso é uma coisa particular de cada projeto, de cada visão. No nosso caso, do nosso projeto de pesquisa, nós pensamos a questão da mediação, da ação mediada do diretor. A gente usa a tecnologia como nosso aliado. E a gente não acredita naquele papel antigo do professor de transmissão. O professor é o cara
se não tiver o professor que está ali presente, e também aí a gente cai de novo naquele antiga discussão, a educação presencial ou a educação à distância. Muita gente tem preconceito com a educação à distância. Então, no nosso projeto, nós optamos pela educação à distância para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Encontrei com várias pessoas que participaram do nosso projeto aqui, a Almara é uma delas, né? Participou do nosso projeto lá, encontrei com muitas pessoas, então e a gente, falando sobre tutoriais, nosso curso é todo tutorial, eu gravei os vídeos, né? Quem participou do curso viu, né? Enjoou de ver minha cara lá, eu fazendo, então a gente, até pensando no conceito da mediação, não tem, se botar os alunos lá e falar, assim, lógico, respeitando o pessoal que defende constitucionalismo e tal, mas as experiências que a gente observou é que realmente a gente precisa de uma mediação ali, de ter uma intervenção ali, para dar um direcionamento, entendeu? Então a gente dá isso, e em paralelo a isso a gente trabalhou as comunidades virtuais de aprendizagem, porque a gente criou grupos, né, no Facebook, o pessoal participou aqui, então a interação que se dá dentro do Moodle, em paralelo ao que acontece dentro das interações do Facebook, virou uma comunidade viva, né? Então até botei no link, tem nosso grupo do Facebook lá, assim, aí toda hora mediação, eu tô com dificuldade disso aqui, o outro fala, os alunos mesmo, nessa parte de mediação, os alunos que sabem mais, falam, não, você já tentou isso, faz isso aqui, ó, tô te passando aqui, eu te gravei um vídeo, olha, vou te mandar isso aqui. Então é uma coisa orgânica, né, viva. E a ideia nossa é transformar esse projeto num mock mesmo, né. Eu conversei com o Gui e com o Léo Bud, o Léo tá até tentando direcionar, ele até falou isso na palestra, né, que realmente precisa ter uma coisa padrão, né? Mas assim, os vídeos do Pensando em Código estão no nosso laboratório lá, são disponíveis no YouTube abertos, qualquer um pode acessar, tem toda a informação. Nosso curso é oferta periódica, então a gente vai oferecer nova formação em breve. Está acontecendo agora do App Invento, a gente tem code.org, Scratch e App Invento. Então assim, não sei se eu botei todas as questões aí, mas era isso que eu queria. Sim. Desculpa, essa questão de atender as massas que vocês mencionaram é um pouco do projeto que eu mostrei, tem um pouco dessa ideia, que ao invés de criar uma oficina de vamos usar tal produto para ensinar o pensar computacional, o foco desse projeto foi vamos criar um jogo que a gente possa colocar no ar e os jogadores aprendam sem alguém ter que ensinar. Esse caso que eu apresentei foi um dos processos de teste desse jogo, mas o objetivo final ideológico desse projeto é não ter o professor do lado, simplesmente ter o link. Olha, joga. Quer aprender? Joga. E a pessoa não quer aprender, mas quer se divertir? Joga também. Essa é a ideia que a gente pensou para realmente poder atingir as massas sem ter que depender de eu estou dando mais trabalho para o professor, eu estou criando uma apostila para o aluno ler. Não, eu quero algo que compita com os jogos do sites de jogos online que a gente vê de monte. Uma sugestão, talvez para os demais que pensem como atacar as massas, é pensar fora da ideia de professor e uma sala. A sala sozinha agindo. Nas casas, na internet. A sala, os alunos se ajudando, né? Bom dia, meu nome é Josiane. Eu e a professora Daniele, nós temos um projeto, nós trabalhamos com ensino técnico e o nosso projeto é ensinar programação básica para alunos do ensino fundamental. Aí nós escolhemos o 9º ano e o 3º ano do ensino médio também. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês e até entender se vocês também passaram por essa dificuldade, que no caso a escola, muitas das vezes a escola de ensino fundamental, médio, quando a gente entra em contato, eles dizem que querem, eles entendem que vai ser bom tal, mas aí quando você vai executar o projeto, parece que não tem parece que não se empolga. E aí o que aconteceu? Quando nós fomos mesmo para a parte prática do projeto, vieram pouquíssimos alunos. Eles tinham 3 turmas, tanto do ensino do 9º ano quanto
do terceiro ano, e as turmas que nós, para as oficinas, vieram 14 alunos numa turma e eu acho que 17 em outra. E aí eu queria saber com vocês se aconteceu com alguém e como que vocês trabalharam com isso, porque eu fiquei assim bem triste, porque eu sei que é algo bom e não pretendo desistir, porque eu sei que às vezes, como o Léo também falou na apresentação dele, eu penso assim muito no futuro. Então é algo que a gente começa hoje, que o resultado vem depois. E eu fui conversar com a diretora depois, ela até falou de um aluno que, no caso, esse aluno ele estava meio desinteressado e justamente nesse período da oficina, ele voltou para a escola mais interessado em querer estudar, e depois eu fui divulgar um outro curso de violão que nós estamos oferecendo no nosso campus também. E aí eu conversei com esse aluno, ele falou: professora, se tiver alguma coisa da parte de design, pode convidar que eu quero participar. Eu percebi que tipo, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. E aí eu achei bem interessante essa situação. Aí eu queria saber com vocês, como é que é essa parceria assim, com escolas, que no caso não é um ambiente de vocês, mas aí se eles estão dispostos mesmo a colaborar. Bom, a nossa experiência, essa parceria com a escola é fundamental para o Centro Juvenil, já que o Centro Juvenil é uma escola que não tem alunos. Então, assim, as pessoas até assustam: como assim não tem alunos? Os alunos do Centro Juvenil são os alunos de todas as outras escolas. Então, eles têm que querer estar lá. Então, essa parceria com a escola é fundamental. Nós estamos agora saindo de um ciclo, e iniciando outro. Segunda-feira a gente começa novos cursos. Para vocês terem uma ideia, nós oferecemos em todos os cursos do Centro Juvenil de Vitória da Conquista 420 vagas, e nós tivemos 1.252 inscritos. Então, assim, o problema está lá com meus colegas, para como fazer essa seleção. Porque, assim, a partir do momento que eles começam a ouvir, e a ver, porque os cursos do Centro Juvenil, na verdade, falam a linguagem do aluno. Então a gente tem desde cosplay até youtuber likes, que aí, assim, a partir desse evento me veio várias ideias, e uma delas é fazer o link entre o Criando Games e o youtuber likes. A gente está fazendo formação dos meninos para produzir conteúdo para a internet. Então eles podem produzir, inclusive, vídeos dos meninos lá do Criando Games, com Scratch ou do cosplay, enfim, ou do Quadrinhos em Rede, quadrinistas, enfim, vários cursos que a gente tem com essa linguagem bem contemporânea. Agora, além dessa parceria, a gente sabe que a evasão é algo que acontece. E nós estamos fazendo um mapeamento disso. Por que os meninos gostam tanto e não conseguem terminar o curso? E a gente tem de tudo, desde meninos que precisam trabalhar, a gente está falando aí de meninos de ensino médio de 15, 16 anos, 17, e passam no aprendiz legal e aí, enfim, deixam e vão, já que é no contraturno, vão trabalhar. Até meninos que não têm o dinheiro para pegar o transporte para ir. Vitória da Conquista é uma cidade de 350 mil habitantes, enfim, as coisas são distantes, não é uma cidade pequenininha que dá para você ir andando para todo lugar, eles precisam ter esse recurso. Às vezes eles começam o curso e depois não tem mais dinheiro para pegar o transporte. A gente está tentando viabilizar o bolsa, mas não é fácil, recursos públicos para isso. Então, até desde problemas pessoais. Então, a gente está mapeando isso para a gente entender o porquê dessa evasão. Acho que é pesquisa, tem que pesquisar e tentar criar estratégias para minimizar isso. Porque é algo que a gente percebe que enfim, todas as turmas a gente tem isso, acontece. E se você sabe exatamente por que os meninos estão, não estão ficando, enfim, é mais fácil de você entender. Então, a gente está fazendo essa pesquisa, não temos os resultados todos ainda, mas até dezembro a gente deve ter isso, para no ano que vem a gente já tentar minimizar isso nas pesquisas. E só para falar com o nosso colega ali, vai ser muito bem-vindo de volta à Bahia, quando for. Como você vai para Salvador, acho que talvez Yuri, que é o coordenador estadual do Centro Juvenil, possa te falar um pouquinho melhor. Eu fiz doutorado na UFBA, no Departamento de Educação. Lá eu não vi absolutamente nada de aprendizagem criativa, enfim, nada disso que a gente está trabalhando aqui. Particularmente, fiquei de 2009 a 2014 na UFBA e não presenciei nada, mas eu imagino que tem outros departamentos, acho que Yuri
né, sabe disso, que, né, tem pessoas que trabalham com isso. Lá em Vitória da Conquista, ontem eu até falei na mesa, justamente que foi o inverso. A universidade é que nos procurou. Né? Quando esses meninos começaram a ganhar prêmio, começou a aparecer na televisão, os blogs da cidade começaram a divulgar, a universidade nos procurou. Bom, o que vocês estão fazendo? O que é isso? O que é o Scratch? E aí nós começamos a fazer oficinas para o pessoal da universidade, né? Para os grupos de pesquisa, e enfim, aí foi o caminho, né, inverso, e isso é muito legal. Deixa eu... É o que eu queria complementar. Mário, eu sou Yuri Rubim, coordenador estadual do Centro Juvenis. Duas coisas. Primeiro, vai ser muito bem-vindo mesmo. A gente tem um Centro Juvenil em Salvador, então já te convido para conhecer lá. E também tem outras iniciativas por fora, o Hacker Club e tal, outras coisas legais que a gente pode passear. Mas eu queria retomar a questão da escola, porque o Mário falou da parceria da escola, muito focando na parceria diretamente com os alunos. E aí a gente tem que superar uma grande dificuldade, que a escola é muito ensimesmada, né? E pra vocês verem, naquela noção de aplauso, que a gente foi lá na Câmara de Vereadores de Conquista, poxa, a gente convidou as diretoras das escolas regulares, porque o aluno tem, na verdade, duas escolas, né? O Centro Juvenil e a escola regular. E de 3 ou 4, apenas um diretor, que é justamente o diretor da escola que a gente divide o espaço físico, né? Então, mesmo para uma premiação que, poxa, para estar lá aparecendo e tal, a diretora não foi. Então, essa cultura da atomização, das escolas se relacionarem com outras instituições, com outras escolas também, isso é uma coisa que a gente tem que avançar e superar. Ensimesmado. Ensimesmado. Vou legendar no vídeo pra galera. Lá em Salvador também tem o Onda Digital, né, que é um grupo que trabalha com computação desplugada também, é bem interessante. E na universidade. Isso. Meu nome é Jailson, eu trabalho no interior da Bahia, em Amargosa, uma cidade que fica entre a BR-101 e a 116, um lugar difícil de acesso, mas eu trabalho com programação para o pessoal, os primeiros anos do ensino superior. Então, o pessoal de licenciatura em matemática e licenciatura em física que acabaram de sair do ensino médio, e a gente fez algumas oficinas também nas escolas ali. A Amargosa tem 35 mil habitantes, quer dizer, 10 vezes menos do que a população de Vitória, né? Então, a gente chegou a ter uma classe com 30 alunos e teve uma evasão, quer dizer, em uma escola, né? Uma escola lá que a gente tem o CETEP, que tem umas iniciativas mais diferentes, tem alguns trabalhos de projeto, a gente propôs uma oficina de animações e games, né? E chegamos a ter uma classe com 30 alunos, que também foi diminuindo, acabaram 3 meninas, né? É incrível isso, e que tem esse negócio, esse estigma de que as mulheres não gostam da programação, mas foram quem ficou até o final e curtiram fazer os joguinhos. Alguns deles eu uso como exemplo até hoje. Essas coisas, né, de não desistir. Eu acho que a gente fala muito do sucesso aí, mas tem, para cada sucesso nosso tem muitas derrotas, né? E só para contribuir com as minhas derrotas, né, nesse questão aí que eu acho que a gente pensa em corrigir é o seguinte: o curso foi muito longo. Então, os cursos mais curtos são mais interessantes. Então, e assim também, é melhor eles irem e ficar 3, 4 horas do que ir lá e ficar 4 vezes 1 hora, porque aí eles não voltam, né? Isso são alguns aprendizados que eu tenho, que aconteceu com as nossas experiências, né, que eu estou passando aqui para você. E aí, outra coisa é a cultura. Então, tem gente que vai lá para esse curso e fala assim: é computação, é matemática, eu vou lá porque eu estou indo mal em matemática. Não sei fração, vou lá fazer curso de programação para me ajudar, né? Quer dizer, aquela coisa pragmática, né? Porque que dentro da caixinha, não esse negócio de aprendizagem, colaboração, o que eles querem como é que eu vou fazer a próxima prova de matemática, entendeu? Então tem muito dessa visão, né? Que é compartilhada também por professores e diretores, e que esse modelo tradicional é uma coisa que está muito arraigado na cultura. Então eu vejo essas dificuldades, né? Até mesmo quando eles aceitam uma coisa diferente, a gente
colocar essas barreiras, né? E sobre Salvador, do que eu sei, né, a Onda Digital, já fiz a oficina de Scratch lá também, a Onda Digital, e o Centro de Formação Juvenil, a gente tem uma referência muito forte lá em games, que é a Lynn Alves, que dá o NEB, que ela foi premiada ali, reconhecida internacionalmente como uma pessoa que incentivou, né, a produção de videogames, e uma pessoa muito aberta, muito generosa também. É isso. Há quanto tempo existe o Centro Juvenil? Os primeiros centros juvenis foram criados há 4 anos, quase 4 anos. O centro juvenil que eu trabalho é 1 ano e meio. Nós começamos em 2016. Os 2 primeiros centros foi o de Salvador e o de Senhor do Bonfim. 2013 de Salvador e 2014 o de Senhor do Bonfim. Os outros 3, Itabuna, Barreiras e Vitória da Conquista, em 2016. Então, em 1 ano e meio, você tem o dobro de inscrições do que de vagas. Então, esse é um resultado muito bom. Mas quem é uma ONG que organiza e faz parte de uma iniciativa da Secretaria de Educação? Como que é? É uma escola vinculada à Secretaria Estadual de Educação. É uma escola pública como uma outra qualquer, só que não oferece educação regular. Oferece no contraturno, enfim, cursos, atividades, projetos, né? Um espaço aberto de cultura, de tecnologia, né? De inovação, para os alunos, né? Circularem, enfim. A gente hoje está muito com essa cultura de que, independente dos cursos, a gente quer que eles estejam lá, com prazer, né? Para sentar, para conversar, para, enfim, né? Socializar, porque isso ajuda muito também na aprendizagem. E aí a gente faz uma provocação também, até na lógica instituída de educação integral, que tem essa percepção de que, vamos expandir, inclusive obrigatoriamente, o tempo da escola, daquela escola. Então o Centro Juvenil trabalha numa perspectiva de 1 para muitos, não de 1 para 1. É um espaço educativo, uma escola, que se conecta com várias escolas, inclusive, às vezes com alunos de escolas de outra cidade. Já aconteceu isso. E às vezes até escolas municipais também. Isso. Então, assim, é um pouco a conquista, assim, a conquista tem a ver um pouco com a política pública, né? Isso ajuda muito. Na Bahia tem umas políticas públicas fantásticas. Um case a ser estudado no Brasil. Legal, muito legal. Eu fico pensando o tempo todo, que a gente quer para muitos, mas tem alguns que a gente quer deslanchar mais, né? É muito legal esse Centro Juvenil, gostei. O que eu queria colocar e pensar com vocês, assim, que eu trabalho aqui com a professora Roseli, tá? A gente também cria conteúdos didáticos, faz oficinas e tudo mais. E a gente, ultimamente, tem pensado assim, que a gente quer trazer a experiência profissional que a gente tem, né, os engenheiros, cientistas da computação, como eles trabalham hoje, trazer isso para o fundamental e médio, né? Então, como que eles fazem? Eles fazem um curso superior, mas eles aprendem muito sozinhos, muito. Então, quando eles implementam o software, eles têm alguma noção básica, lógico, mas muita coisa eles buscam, muita coisa eles copiam, eles alteram. Então, a gente tenta trazer essa prática para as oficinas. Também toda a ideia de ter a sala de aula invertida, né, que o aluno aprende sozinho, depois vem o conhecimento para discutir, a gente também tenta trazer. Então, esse negócio do EAD, do presencial, então, nas oficinas a gente tenta fazer isso. Na próxima vez que a gente vai se encontrar, a gente vai trabalhar isso. Você quer ser, estuda sozinho. Você não quer ser, bem. E misturando as pessoas, alguns alunos aprenderam sozinhos, vão ajudar os outros, e outros vieram sem saber. Então, assim, também uma ideia um pouco de uma dinâmica um pouquinho diferente. Sim. Só um adendo, né? Como eu trabalho com, por exemplo, turmas diversificadas, não só de localidades, comunidade, tem assim, turma de aluno com 6 convivendo com de 16, e que eu achei mais surpreendente, né?
parece até uma professora boa, né? Mas eu fico encantada com essas coisas. Um aluninho de 6 anos que chorou, eu quero meu pai no primeiro dia, né? A professora acolheu, pediu, deu instrução para os outros colegas maiores acolher ele também, né? Porque ele se sentia o menor de todos, né? No meio dos grandões. Aí, assim que ele foi se familiarizando, né, conforme ia, como tem uma rotatividade, né, conforme ia chegando outros alunos maiores, ele fazia questão de sair do lugar dele e ensinar os maiores. Então, tem coisas assim que não tem preço. Não tem preço. Ver essa evolução que os alunos vão tendo na própria segurança de si, né, é outra coisa. Pode falar, depois eu Uma falo. coisa daquilo que vocês estão falando de trazer as experiências, né? Na visita que a gente fez lá no MIT, a gente visitou uma escola que eu achei muito interessante, a CIRA, que fala? A CERA ou a CIRA? A CERA, né? Em que ela é totalmente baseada no projeto Escola do Fundamental, mas os projetos, eles vão buscar alguém que é top naquele tema para vir na escola e ajudar as crianças a fazer o projeto. Então não é o professor ali dentro, né? Então um pouco nessa linha, falando, trazer alguém, como que a gente faz levar para as crianças? É um projeto de biologia. Eles vão pegar um cara do MIT de biologia, vai lá e ele vai fazer o projeto com as crianças. Então ele vai trazendo as referências interessantes, e não só pela questão do conhecimento, mas pela questão do encantamento, né? A criança fala, olha o cara que está aqui. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente também não pode esquecer. Tem um lado de marketing, entende? Não é só o ferramental, né? Trazer alguém que eles respeitam, que eles reconhecem, né? Isso faz toda a diferença. Às vezes, até um jovem famoso que ganhou um prêmio, ele ir numa outra escola vai fazer muita diferença. Na própria escola dele ele já faz a diferença. E essas parcerias são muito legais. Quando a gente foi construir o Choices, não sei se vocês perceberam, mas assim, à medida que o aluno vai jogando, vai aumentando ou diminuindo o colesterol, triglicerídeos, enfim. A gente não tinha conhecimento disso. A gente identificamos a mãe de uma aluna que era nutricionista, que nos ajudou, né? Então, foi várias vezes, a gente conversou pra gente entender, os meninos entenderem, e eu também, né? Não é a minha área, pra gente entender para que o jogo ficasse o mais próximo da realidade. Então, essas parcerias são fundamentais, né? E trazer uma pessoa de fora realmente faz diferença. Queria complementar o seguinte, eu fiquei emocionado com a palestra do Mitch Resnick, eu não sei quem não ficou, porque, na verdade, eu fiz engenharia na Unicamp, em engenharia elétrica, e a vida dá uma volta danada a ponto de eu estar em educação e minha mãe é professora. Então, realmente a gente imagina, né, como a coisa se costura. Eu estou aqui no meio de programação em robótica e eletrônica, e o que eu estudei em 90... Eu tenho essa cara, mas eu tenho 49 anos, tá? Eu me formei em 92 e desiludido com a carreira de engenheiro. Falei, não vou ser engenheiro. E, de repente, me vejo educador, né? Então, acho muito legal essa iniciativa e eu queria fazer um convite para todos. O Amor em Lima, quem conhece a escola Amor em Lima? Alguém conhece? Fica aqui no Butantã, e é onde eu pretendo matricular meu filho mais novo, ele tem 8 anos. Você não está em Salvador? Não, eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Meus pais moram em Salvador. Agora, eu queria só compartilhar o que deve ser uma dificuldade tremenda da maioria dos casais, porque geralmente um é mais antenado, engajado, e o outro não é tanto, que é o caso lá em casa. Eu consegui a matrícula do meu filho no Amor em Lima em janeiro e não consegui efetivar a mudança. Não foi questão financeira, você dá um jeito. Foi a questão da minha esposa estar ligada no ensino mais forte, mais puxado. Tradicional. Duro que tá gravando, mas ela não vai assistir esse vídeo mesmo. Ela falou assim de fazer teste de bolsa pro objetivo esses dias, e aí imagina a crise. Eu falei, eu não quero que ele faça objetivo, mas aí rolou, aí deu pau. Mas o convite que eu quero fazer é que hoje... O convite que eu quero fazer desculpa, viu, gente? Desculpa a sinceridade. Mas assim, vocês entenderam, a questão do ensino, né? Do ensino focado no vestibular. O convite que eu quero fazer é que o Amor em Lima está com uma feira cultural agora à tarde. Acho que é agora do meio-dia até as 6 da tarde. Então, quem quiser ir conhecer, é aberto. Falaram que é aberto. Uma mãe de aluno falou pelo WhatsApp, falou é aberto. É uma escola pública... Fenomenal.
E eu pretendo, né? Quem falou de desistir, né? Falaram de desistir, né? Eu falei, isso eu tenho um orgulho de... Eu sou resiliente. Aí eu vou matricular de novo e dessa vez ela está muito mais aberta a ouvir a questão e estou aqui torcendo que ela vá lá, né? E faço esse convite para quem é de fora, quiser conhecer o Amorim Lima, hoje é o dia, porque vai ter a Feira Cultural, está tendo a Feira Cultural agora. Aí a gente pode combinar de ir lá em excursão. Outra atividade hoje à tarde é o Mundo Maker, que está fazendo uma exposição no Morumbi Shopping. Gente, mais alguém quer falar? Só um comentário, você está falando a questão da motivação das crianças. Eu acho que assim, tem algumas coisas, das experiências que eu vou falar, compartilhar os fracassos, né? Então, muitas vezes a gente pensa, o projeto, que é o típico projeto da escola, então a gente já foi trabalhar com fábula, não rolou, né? Aí de repente você fala, não, você não vai fazer fábula, você vai fazer um cartão de Natal que vai mostrar para sua mãe, que vai estar lá, pronto, mudou completamente. Quer dizer, a mesma professora, a mesma dinâmica, não é uma coisa que ele se interessa e que ele vai mostrar para a mãe. E não uma coisa que a professora propôs porque é conteúdo pedagógico. Acho que essa coisa, né, de ter algo significativo para eles, se é algo que tem significado para eles, é bem interessante. E o segundo ponto, que a gente já teve, né, que é aquela coisa da diretora, às vezes muito bem intencionada, fala, não, eu vou colocar nessa dinâmica os melhores alunos. Normalmente os melhores alunos, eles são melhores porque se adaptam muito bem àquele estilo de aula. E eles vêm para esse estilo de aula e falam, não, eu já estou indo bem lá. Não são tão bons, então, são melhores nesses então assim, aí a gente sempre provoca. Punição, né? Se você não for bem na aula, você não vai poder fazer essa atividade fora. Tem essa questão também. Quer dizer, essa que a gente quer fazer uma perspectiva inclusiva, eles usam como de punição, né? Se você não tiver boas notas, você não vai poder ir para a aula de Scratch. E aí assim, a gente já percebeu que muitas vezes as pessoas que mais se destacam nessas aulas que a gente dá, são aqueles que não são os melhores alunos. E aí a gente está dando a chance deles se incluir, de eles se sentir, não, aqui eu vou bem. Né? Então, às vezes, a questão da motivação tem um pouco isso, né? Quem que você está levando para lá? Né? Não o que a diretora escolheu, não como ser um prêmio, mas sim quem que é, justamente não está muito confortável e quer experimentar uma coisa diferente. É verdade. A gente tem que entender a linguagem do aluno, o que ele gosta, o que o adolescente quer. A gente tem muita dificuldade com relação à leitura na escola, eles não gostam de ler. O que a gente fez agora? Nós colocamos um curso chamado Literatura de Horror. Assim de gente querendo fazer, porque eles adoram suspense e terror. Então a gente colocou literatura de horror e cine macabro. Então assim, a gente vai trabalhar cinema e literatura em parceria. Meme de YouTube. Eles adoram. Então assim, é a primeira experiência agora, mas assim, tem um monte de gente. Me convenceram. Alguém tem mais uma pergunta pra mim que eu tenho que pegar um ônibus Vera? Eu acho que a gente pode encerrar. Tudo bem? Ou você quer falar alguma coisa? Eu só ia comentar aqui que nessa parte prática do projeto, nós lemos bastante artigos e aí o que o professor falou ali em relação ao tempo de duração da oficina, eu segui o artigo, né, que no caso nós oferecemos 2 semanas no contraturno deles e a evasão foi bem pequena, 1 ou 2 alunos que não chegaram até o final. E aí foi bem bacana. E outra coisa também em relação à ideia era que no final eles construíssem um jogo relacionado a alguma disciplina. E como eu já trabalhei com educação infantil também, e aí o que aconteceu? Na hora eles fizeram um jogo que eu não estava visualizando a parte interdisciplinar, né? E aí eu perguntei para eles, mas com que disciplina? Aí eles me explicavam direitinho, porque eu não estava querendo bloquear a criatividade deles. E aí, tipo, os jogos que eles produziram, como você falou, a Elmara falou, foram bem simples, mas foram bem bacanas assim, foi da criatividade deles, eles se sentiram empolgados em fazer, então eu acho que o segredo é esse mesmo, a gente pesquisar, começar a fazer e a luta, né? Obrigada. Gente, muito obrigada. Acho que valeu.